E pititi, pititi, bum, bateu a mosca e logo a sua atenção se transferiu para outro mundo da realidade e do delírio, onde uma coisa estranha acontecia. Era um mundo onde continuava a erguer-se sem ruir o edifício, onde continuava a esticar-se qualquer coisa, a arder uma vela aureolada de vermelho, a estar junto à porta a mesma camisa esfinge. Mas além disso, uma coisa rangeu, soprou um vento fresco e uma nova esfinge de pé surgiu diante da porta. A esfinge, em vez de uma cabeça de esfinge, tinha o rosto pálido e os olhos brilhantes daquela mesma Natasha em que estava precisamente a pensar no momento. Oh, que torturante é este delírio impertinente, pensou o príncipe Andrei, tentando expulsar este rosto da sua imaginação. Mas o rosto persistia diante dele com uma nitidez real. O rosto aproximava-se. O príncipe Andrei queria voltar ao mundo anterior do puro pensamento, mas não podia e o delírio puxava-o para o seu campo. A voz baixinha e sussurrante continuava no seu balbucio compassado. Qualquer coisa o oprimia, se esticava, e o rosto estranho pairava diante dele. O príncipe Andrei recorreu a todas as suas forças para voltar a si. Mexeu-se e de repente zuniram-lhe os ouvidos, turvou-se-lhe a vista e, como quem cai na água, desmaiou. Quando recuperou os sentidos, estava ali de joelhos ao pé dele aquela Natasha viva, a quem ele, mais do que a qualquer outra pessoa no mundo, queria amar com aquele amor novo, puro e divino que agora se lhe revelava. Percebeu que era a Natasha viva, verdadeira, mas não se espantou, alegrou-se com serenidade. Natasha, de joelhos, olhava para ele com susto, contendo o choro, como se estivesse presa a ele. Não conseguia mexer-se. A cara dela estava branca e imóvel. Apenas na parte de baixo da cara havia uma qualquer palpitação. O príncipe Andrei suspirou de alívio, sorriu e estendeu-lhe a mão. É a menina, disse ele. Que bom. Natasha, num movimento rápido mas cuidadoso, aproximou-se dele de joelhos e, pegando-lhe devagarinho na mão, inclinou o rosto para ela e pôs-se a beijá-la, aflorando levemente com os lábios. Perdoa-me, disse num sussurro, levantando a cabeça e olhando para ele. Perdoa-me. Amo-a, disse o príncipe Andrei. Perdoa. Perdoa o quê? Perguntou o príncipe Andrei. Perdoa-me o que eu fiz, disse Natasha numa voz quase indistinta, titubeante, e pôs-se a beijar mais a mão dele, quase sem lhe tocar com os lábios. Eu amo-te mais e melhor do que antes, disse o príncipe Andrei, levantando o rosto de Natasha com a mão, de maneira a poder olhar-lhe para os olhos. Os olhos de Natasha, cheios de lágrimas felizes, olhavam-no com timidez, com compaixão, com amor. O rosto magro e pálido de Natasha, com os lábios inchados, estava mais do que feio, estava monstruoso. Mas o príncipe Andrei não lhe via a cara, via-lhe só os olhos luminosos e sempre belos. Ouviu-se atrás deles um rumor. O criado grave, Piotr, completamente desperto, acordou também o doutor. Timóquin, que não dormia por causa da dor na perna, assistia a tudo havia muito e, cobrindo cuidadosamente o seu corpo despido com o lençol, encolhia-se no banco. O que se passa? Perguntou o doutor, soerguendo-se no leito. Faça o favor de sair, menina. Ao mesmo tempo batia à porta uma criada mandada pela condessa que dera pela ausência da filha. Como uma sonâmbula acordada a meio do sono, Natasha saiu do quarto e, de volta à sua isbá, deixou-se cair na cama a chorar. A partir de então, durante toda a viagem dos Rostov, em todas as paragens e pernoitas, Natasha não se afastava do ferido Bolkonsky e o doutor teve de reconhecer que não esperava da moça tanta firmeza nem tanta arte de cuidar um ferido. Por mais medonha que parecesse à condessa a ideia de que o príncipe Andrei poderia morrer pelo caminho nas mãos de sua filha, havia grande probabilidade, segundo o médico, não podia opor-se a Natasha. Embora, pela constante proximidade entre o príncipe Andrei e a Natasha, se levantasse a ideia de que, no caso da recuperação do príncipe, as antigas relações de noivado entre eles poderiam ser restabelecidas. Ninguém falava disso, e muito menos o príncipe Andrei e Natasha. A questão não resolvida, pendente da vida ou da morte, e não só em relação ao Bolkonsky, mas também a toda a Rússia, suplantava todas as outras preocupações. 33. No dia 3 de setembro, Pierre acordou tarde. Doía-lhe a cabeça, a roupa que não despira ao deitar-se causava-lhe uma desagradável sensação de sujo no corpo. Na alma também tinha a vaga consciência de que cometera na véspera qualquer coisa vergonhosa. Esta coisa vergonhosa era a sua conversa com o capitão Rambal.
O relógio marcava 11 horas, mas na rua o tempo parecia muito sombrio. Pierre levantou-se, esfregou os olhos, vendo a pistola de coronha trabalhada, que Gerasim voltara a pôr em cima da secretária, lembrou-se do sítio onde estava e do que tinha que fazer precisamente neste dia. Não estarei atrasado, pensou. Não, ele não deve entrar em Moscou antes do meio-dia. Pierre não se permitia refletir no que tinha pela frente, preferia apressar-se e agir. Dando um jeito à roupa que vestia, Pierre pegou na pistola e já ia a sair quando pensou pela primeira vez na maneira como levaria a arma na rua. Não podia levá-la na mão. Mesmo debaixo do cafetão largo, era difícil esconder uma pistola tão grande. Atrás, no cinto ou debaixo do sovaco, também não. Além disso, a pistola estava descarregada, já que Pierre não tivera tempo de a carregar. Não importa, use o punhal, disse Pierre de si para si, embora antes, por mais de uma vez, ao refletir na maneira como cumpriria o seu intento, tivesse concluído que o erro principal do estudante em 1809 foi ter pretendido matar Napoleão a punhal. Porém, como se o objetivo principal de Pierre não fosse cumprir o planeado, mas mostrar a si mesmo que não desistia do seu propósito, mas fazia tudo para o concretizar, Pierre pegou rapidamente no punhal embotado e cheio de moças, metido numa bainha verde, conforme o comprara ao pé da torre Sukareva, juntamente com a pistola, e meteu debaixo do colete. Pierre apertou bem o cafetã, enfiou o chapéu na cabeça e, tendo o cuidado de não fazer barulho nem dar de caras com o capitão, passou o corredor e saiu para a rua. O incêndio, que encarara com tanta indiferença ao princípio da noite anterior, tinha aumentado consideravelmente durante a noite. Moscou já ardia em vários lados. Estavam a arder ao mesmo tempo o mercado de Kosh, Zamoshktoretsky, Gostiny, Dvor, Rua Povarskaya, as barcas do rio Moskva e o mercado de lenha junto à ponte de Dorogomilov. O caminho de Pierre era pelas ruelas até Povarskaya e de lá até Arbat e à igreja de São Nicolau Revelado, onde na sua imaginação já determinara o sítio onde cumpriria o seu intento. A maioria das casas tinha os portões e os contraventos fechados. As ruas e ruelas estavam desertas. Cheirava a fuligem e a fumo. De vez em quando encontrava russos, intimidados e com caras de preocupação, e franceses caminhando pelo meio da calçada, sem nada de urbano, com aspecto de acampados. Uns e outros olhavam para Pierre com espanto. Além da sua grande estatura e corpulência, além da sua expressão de rosto e figura concentrada, sombria e sofredora, os russos olhavam para ele com atenção, porque não percebiam a que ordem social ele podia pertencer. Quanto aos franceses, seguiam-no com os olhos espantados, sobretudo porque Pierre, ao contrário dos outros russos, que olhavam para os franceses com medo ou curiosidade, não lhes prestava qualquer atenção. Se os franceses que estavam ao portão de uma casa, explicando qualquer coisa a uns russos que não os compreendiam, fizeram parar Pierre e perguntaram-lhe se falava francês. Pierre abanou negativamente a cabeça e seguiu o seu caminho. Noutra ruela, uma sentinela que estava junto à caixa verde gritou-lhe, e só quando o soldado gritou pela segunda vez e se ouviu o barulho do engatilhar da arma apontada, é que Pierre percebeu que tinha de mudar para o outro lado da rua. Pierre não via nem ouvia nada à sua volta. Transportava em si o seu desígnio, com pressa e terror, como se fosse uma coisa pavorosa e alheia a ele, com medo de o perder pelo caminho, como a experiência da noite anterior lhe provou ser possível. Mas não estava destinado a Pierre manter intacto aquele seu estado de espírito até ao lugar onde se dirigia. Além disso, mesmo que nada o detivesse pelo caminho, o seu desígnio não seria cumprido, porque Napoleão já se deslocara do arrabal de Dorogomilov para o Kremlin havia 4 horas, passando pela Arbat, e agora, na mais soturna das disposições, estava no palácio, sentado no gabinete do czar, dando ordens pormenorizadas e substanciais sobre as medidas a serem tomadas imediatamente, com o intuito de se apagarem os incêndios, se prevenirem as pilhagens e se acalmar a população. Mas Pierre não o sabia. Todo mergulhado nos pensamentos do que o esperava, atormentava-se como se atormentam as pessoas que empreendem fazer com teimosia o impossível. Impossível não pelas dificuldades, mas pela incompatibilidade do assunto com a natureza delas.
sofria temendo fraquejar num momento decisivo e, como consequência, perder o respeito por si próprio. Embora não visse nem ouvisse nada à sua volta, encontrava o caminho por instinto e não se perdia nas vielas que o levavam à Porvazskaya. À medida que Pierre se aproximava da Porvazskaya, o fumo era cada vez mais espesso, mais quente por causa da proximidade do fogo. De vez em quando erguiam-se línguas de fogo por trás dos telhados. Havia muita gente na rua, gente muito preocupada. Porém, embora Pierre sentisse que acontecia qualquer coisa extraordinária à sua volta, não se dava conta de que se aproximava do incêndio. Quando atravessava por um carreiro um largo espaço sem construções, contíguo à rua Povarskaya, de um lado, e do outro aos jardins da casa do príncipe Gruzinski, Pierre ouviu de súbito perto de si um choro desesperado de mulher. Parou, como se acordasse do sono, e levantou a cabeça. De um lado do carreiro que seguia, sob a erva seca e empoeirada, amontoavam-se haveres domésticos, colchões, um samovar, ícones e arcas. No chão, ao lado das arcas, estava sentada uma mulher magra, de meia idade, com os dentes de cima compridos, vestida de casaco preto e com uma touca. A mulher, baloiçando-se e murmurando, chorava desesperadamente. Duas raparigas, entre os 10 e os 12 anos, com vestidos e casaquinhos curtos e sujos, olhavam para a mãe com uma expressão de perplexidade nas carinhas pálidas e assustadas. Um rapazinho mais novo, dos seus 7 anos, de cafetã e boné enorme, de outra pessoa, chorava ao colo da velha maceca. Uma criada descalça e suja estava sentada em cima de uma arca e, tendo desfeito a trança loira, arrancava cabelos queimados e cheirava-os. O marido, um homem de pequena estatura, curvado, envergando o uniforme de funcionário público, com suíças em forma de rodela e cabelo alisado nas têmporas visíveis sobre o boné, com uma cara impassível, arrastava as arcas e tirava de dentro umas roupas quaisquer. A mulher mal viu Pierre, quase se lhe atirou aos pés. Paizinhos meus queridos, gente cristã, salvai-nos. Ajudai, queridinho, que alguém me ajude, dizia ela por entre o choro. A menina, a minha filha, ficou lá, a mais minha pequena, morreu no fogo. E eu que te mimava. Deixa-te disso, Maria Nikolaevna, dirigiu-se-lhe o marido em voz baixinha, apenas pelos vistos, para se justificar diante de um estranho. Com certeza que a minha irmã levou, não pode ser outra coisa. Coração de pedra, facínora, gritou a mulher com raiva, interrompendo súbito o choro. Não tens coração, não tens pena da tua filha. Se fosse outro, tirava-a do fogo. Mas este é um coração de pedra, não é de homem, não é um pai. O senhor é um nobre, disse a senhora a Pierre muito depressa e soluçando. O fogo começou ao lado e passou para a nossa casa. A criada gritou, está tudo a arder. Desunhámos a salvar as coisas. Fugimos de casa como estávamos. Tirámos o que tivemos tempo de tirar. Salvámos os ícones, bênção de Deus, mais a cama do dote. O resto perdeu-se tudo. Olhei para as crianças, faltava a catética. Oh, meu Deus, voltou a chorar. Minha filhinha querida que morreu no fogo. Morreu. Mas onde é que ela ficou? Perguntou Pierre. Pela expressão que a senhora lhe viu na cara, percebeu que aquele homem podia ajudá-lo. Paizinho, paizinho, gritava ela, agarrando-se-lhe às pernas. Meu benfeitor alivia-me o coração. Anisca, sua porca, vai, mostra ao senhor, gritou a criada, abrindo raivosamente a boca e mostrando ainda mais os dentes compridos. Indica-me, mostra lá. Diz lá onde é que eu vou, disse Pierre, ofegando e apressando-se. A rapariga suja meteu-se atrás, saiu atrás da arca, compôs a trança, com um suspiro meteu pelo carreiro com os pés grossos e descalços. Para Pierre foi como se voltasse à vida depois de um grave desmaio. Levantou a cabeça, os olhos dele ganharam um brilho vivo e num passo estugado seguiu a rapariga, ultrapassou-a e saiu para a rua Porvazskaya. Toda a rua se cobria de uma nuvem de fumo negro. Aqui e ali as línguas de chamas irrompiam da nuvem. O povo, em grande multidão, aglomerava-se em frente do incêndio. No meio da rua estava um general francês, dizendo qualquer coisa às pessoas que o rodeavam. Pierre, acompanhado pela rapariga, aproximou-se do lugar onde estava o general, mas os soldados franceses detiveram-no. Não se passa, gritou-lhe uma voz. Por aqui, tiozinho, disse a rapariga. Passamos pela viela, pela casa dos Nicolini. Pierre fez meia volta e, saltitando, apressou-se atrás da rapariga. Esta atravessou a rua e virou à esquerda para uma viela. E, passando 3 prédios, meteu à direita por um portão. Estamos quase, disse ela. E, atravessando o pátio a correr, parou e apontou para um pequeno anexo de madeira que ardia
com um fogo claro e forte. Um dos lados já se tinha desmoronado, o outro ardia, e as chamas, brilhando, irrompiam das janelas e de sob o telhado. Quando Pierre entrou na cancela, soprou-lhe o calor forte para cima e instintivamente parou. Qual é a vossa casa? Perguntou. Ui, uivou a rapariga apontando para o anexo. É esta. Este era o nosso apartamento. Morreu no fogo, morreu o meu tesouro, Katetchka. Minha rica menina, continuava a Aniska a uivar à vista do incêndio, sentindo a necessidade imperativa de manifestar os seus sentimentos.